Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Esse é um tema muito importante que precisa ser visto. É muito comum a gente ouvir no autismo a palavra espectro, mas afinal o que significa essa palavra? Ela está associada aos níveis de suporte do autismo. O autismo ele pode variar muito de paciente para paciente. Dessa forma, alguns podem ter maior facilidade para terem interação social, se comunicarem ou cumprirem tarefas diárias, enquanto outros podem ter dificuldades muito mais severas, assim nunca conseguindo se comunicar ou cumprir suas tarefas diárias, sempre precisando de suporte. Vamos começar pelo autismo nível 1, suporte leve. Esse vai impactar principalmente a interação social e a flexibilização do comportamento. Autistas nesse nível conseguem viver de forma plena na sociedade, precisando raramente de suporte. Esse tipo de autista é aquele que tem muita dificuldade na interação. Então, algumas vezes ele não consegue entender o que um tom de voz mais alto significa ou um determinado tipo de olhar. Eles preferem conversas francas e diretas. Qualquer tipo de mudança na rotina pode ser algo desesperador e pode acabar causando a ansiedade desses autistas. Eles também gostam muito de procurar assuntos, só que de forma mais prolongada. Então acabam gastando horas do seu dia tentando entender algum determinado assunto, acabando virando muitas das vezes até mesmo um vício. Hum. Autistas nesse níveis sofrem muito preconceito por as pessoas acharem que é um nível mais fácil, mas não é bem assim. O autismo nível 1 também tem suas características de dificuldade. Mesmo eles conseguindo viver de forma mais independente na sociedade do que os outros níveis, eles também ainda precisam de suporte e também têm suas dificuldades. Esse é o tipo de autismo que é mais difícil de ser detectado. Infelizmente, muitos dos pacientes acabam recebendo o diagnóstico já na fase adulta, o que atrapalha muito o tratamento, já que eles passam grande parte da sua vida achando que não tinham uma doença. Isso acontece muito e principalmente porque as pessoas associam esse nível de autismo com a timidez, com a dificuldade de se relacionar, quando na verdade não é basicamente isso, é algo mais profundo. Autismo nível 2, suporte moderado. Nesse autismo, vamos perceber uma dificuldade muito maior na interação social e na comunicação do que em relação ao primeiro nível. Esse tipo de autista precisa de ajuda frequente para conseguir cumprir suas tarefas diárias na sociedade. Autistas que possuem esse nível muitas das vezes não conseguem se comunicar de forma clara com os outros ao seu redor, principalmente quando a gente fala de regras de interação social. Então, eles não conseguem entender o que um sim ou um não pode significar, ou entender o que o outro está sentindo. Qualquer coisa que envolva sentimentos e descoberta, para ele é muito difícil. Nesse tipo de autismo, mudanças podem ser extremamente estressantes. Ela vai além do que a ansiedade representa. Pode ser algo que vai causar estresse, desestrutura, muitas das vezes até mesmo fazer ele ficar triste sem saber o que fazer. Autistas nesse nível podem precisar de ajuda na fase escolar, principalmente dos professores ou dos familiares, para conseguirem se relacionar com os colegas. É muito difícil para eles começarem uma interação e principalmente aprofundarem isso, seja para um convívio a longo prazo, para uma amizade ou até mesmo para interação diária. Muitas das vezes para ele é algo que causa medo ou faz ele se sentir diferente das outras pessoas. Então, para esse tipo de autismo é muito importante ajudar na comunicação, buscar entender o que ele vem sentindo e qual é a forma que faz ele se sentir melhor. Autismo nível 3, suporte intenso. O autista que está nessa categoria é o que maior tem dificuldade em interação social. Muitas das vezes a comunicação pode até mesmo ser inexistente. Ele vai precisar frequentemente de ajuda para conseguir cumprir suas tarefas diárias, essas que envolvam desde limpeza, a alimentação a cuidado. O autista que está nesse nível,
ele tem muita dificuldade em se expressar. Muitos deles nunca vão conseguir desenvolver o ato da comunicação, ou muitas das vezes vão desenvolver sua própria forma de se comunicar, que pode ser através de palmas, gestos, olhares ou sons repetitivos que para eles expressem algum tipo de significado. Esse tipo de autista vai precisar sempre de alguma ajuda para conseguir vir a cumprir suas atividades. Então, se limpar, se comunicar, trocar roupa, frequentar outros ambientes, seja para terapia ou para lazer, sempre envolve ter a ajuda de alguém. Nesse tipo de autismo, é muito importante a gente falar também sobre as mudanças. As mudanças elas não vão envolver apenas a rotina, ela engloba um todo. Então, novas pessoas, troca de roupa, alimentação, tudo isso é extremamente estressante para o paciente, muitas das vezes o deixando eufórico, causando um certo desequilíbrio, não fazendo ele se sentir bem, com a sua rotina. A alimentação pode ser extremamente seletiva, então o autista nível 3 ele pode ser relutante a novos alimentos.